Vocês vão trabalhar comigo agora nessa frente evolução. E para falar sobre evolução, a gente precisa falar sobre a origem da vida, né? Mas então vamos voltar bastante mesmo e voltar para a origem do universo. Porque se a vida surgiu, ela teve que ter surgido em algum lugar. A origem do universo... isso é uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Na evolução, às vezes a gente acaba falando coisas que batem um pouco de frente com algumas crenças que a gente tem. E, gente, respeito todos os tipos de crença, tá? Tipo, vocês não vão me ouvir palestrando sobre Deus ou qualquer coisa assim na aula. Mas aqui eu tenho que dar pra vocês o que cai no vestibular, né? E o que cai no vestibular é o que é aceito cientificamente, como cientificamente comprovado. Se isso tá de acordo com o que vocês acreditam ou não, não tem problema, só saibam qual é a resposta certa pro vestibular, tá? Então, no início, há mais de 13,5 bilhões de anos atrás, toda a matéria que existia estava extremamente condensada em um ponto, digamos assim. Então, imagina, literal, toda a matéria condensada em um ponto. Isso não deve ser muito estável, né? Então, há exatamente 13,5 bilhões de anos, houve uma grande explosão, que é o que a gente chama em inglês de Big Bang. Essa grande explosão causou a dispersão dessa matéria, criando o universo. Só que não foi assim, tipo, surgiu o universo, surgiu a Terra. Não. Se vocês forem olhar, a imagem que a gente tem aqui é de uma escala do tempo geológica, um pouco mais interativa. A escala do tempo é uma coisa que vocês vão usar muito em geografia, essa daqui mesmo. Só que geralmente associando com eventos da geografia, né? Que a gente associa com eventos da biologia. Se vocês forem olhar aqui, a informação da Terra tá 4,6 bilhões de anos. Porque não foi assim, tipo, surgiu o universo, surgiu a Terra junto. Mas tá, se reorganizaram, surgiu a Terra há 4,6 bilhões de anos. Mas aí, se vocês forem olhar, a vida só foi surgir há 3 bilhões. E, gente, quando eu falo em vida, eu tô falando em formas celulares muito simples. Tipo, não é nem um pouco o que a gente tem hoje em dia. Tanto que vocês podem ir acompanhando a espiral. E, tipo, só pra até a gente chegar em algas e bactérias, já foi, tipo, há 1 bilhão de anos atrás. Já passou muito tempo. Pra chegar no ser humano, então, gente, nossa. A gente surgiu há 1,6 milhões de anos, se não me engano. E tem aquela brincadeira que geralmente a galera de geografia faz, que se a origem da Terra, se a evolução da Terra, a gente conseguisse colocar toda ela num calendário, nós, seres humanos, considerando um calendário de um ano, teríamos chegado no último dia do último mês, então, de dezembro, nos últimos instantes, assim, tipo, nós somos uma espécie muito recente e que se acha demais, né, considerando o tempo que tá aqui. Mas então tá, surgiu a Terra, mas a gente sabe que a vida não surgiu imediatamente nela. O que aconteceu? Como é que surgiu essa vida? Aí, briga, né, porque a gente adora brigar. Existem duas vertentes, a abiogênese e a biogênese. Gente, a biologia, ela pode parecer muito complicada e ela pode parecer, tipo, muito memorização, mas tem algumas coisas que vão ajudar vocês. Por exemplo, a gente usa muito prefixos latinos. Então, aqui, ó, a, geralmente, principalmente em biologia, vai ser um prefixo de negação. E bio é vida, né? Então, a biogênese. O surgimento dos primeiros seres vivos seria a partir de matéria bruta. Ou seja, seres inanimados dão origem a seres animados. E a biogênese é que os seres vivos se originam de outros seres vivos. Quem é que começou com essa questão da biogênese? Foi Aristóteles. Então, gente, é só para vocês terem uma noção de que, apesar de que hoje a teoria da biogênese parece, assim, até engraçada, ela já foi uma coisa... Já foi uma teoria levada muito a sério e a gente não deve desprezar ela. Ela não surgiu, assim, por uma incapacidade mental das pessoas de pensar em alguma coisa melhor. É só que, tipo, o conhecimento e as tecnologias, elas vão evoluindo. E a gente dependeu de muitas dessas tecnologias que a gente tem hoje
para que a gente tem não só hoje, né? Mas, por exemplo, o microscópio é uma coisa que é extremamente recente, se a gente for pensar. E antes do microscópio, a gente não tinha como imaginar tudo isso. Então, Aristóteles foi o primeiro, Platão apoiou ele, mas os que a gente vai focar mesmo em defensores da biogênese é o Needham, e defensores da biogênese tem o Redi, o Spallanzani e o Pasteur, que foi o rei da biogênese, foi quem terminou com a briga e finalmente disse, não, a biogênese está certa. Gente, notem que eu não estou falando em fecundação ainda, eu não estou falando em gametas. Isso daí a gente descobriu depois ainda. Mas pelo menos a biogênese determinou que os seres vivos se originam de outros seres vivos. E agora uma curiosidade, assim, tipo, pra quem quiser dar uma olhada, esse carinha aqui, o Van Helmont, ele é muito famoso, não pelos experimentos que ele fez, mas porque ele criou um livro de receitas. E as imagens são hilárias. Infelizmente, eu não consegui nenhuma imagem boa para mostrar para vocês, mas para vocês terem uma ideia, ele acreditava que se você colocasse um pouquinho de trigo numa camiseta suada e você deixasse num cantinho escuro da sua casa, ia surgir um rato dali. Tá, ok. Se você fizer isso, provavelmente vai surgir um rato, mas a gente sabe que o rato não surgiu magicamente, espontaneamente, da camiseta suada e do trigo, né? Ele surgiu da mamãe rato. Ele acreditava que não, que foi a camiseta e o trigo. Ele também, por ver muito as cabras pastando embaixo de árvores, ele imaginava que as cabras caíam das árvores, gente. Então, são comuns imagens naquela época de árvores que, em vez de frutos, tinham cabras. É muito engraçado, eu adoro esse homem. Mas então tá, né? Começando os experimentos. O primeiro grande experimento que a gente tem em relação à disputa abiogênese versus biogênese... eu também queria. A primeira grande disputa... o primeiro grande... Frida! Primeiro grande cientista... Desculpa, minha cachorra tava nervosa. Foi o Francisco Redi. E uma coisa, gente... essas pessoas todas foram pesquisadoras, mas não necessariamente elas eram biólogos ou eram da área, que na época eram tipo, tô com vontade de fazer um experimento aqui, ok, olha, nossa, será que na verdade não é assim? Todo mundo meio que era tudo, sabe? Tipo o Leonardo da Vinci, que fazia 1000 coisas. Sim, ok, ele era extremamente prodigioso, mas isso também tem muito a ver com a época. Hoje em dia a gente tem muito mais uma necessidade de especialização. Mas então, o Redi, o experimento que ele fez foi super simples. E, gente, aqui a gente mostra 3 figuras apenas, mas vocês têm que pensar que ele tinha uma série, assim, vários frascos com carne, porque ele precisava de um grupo de controle. Isso é uma coisa que a gente pode discutir em outra aula, se vocês quiserem, melhor, como é que funciona para criar uma teoria científica. Isso às vezes cai no vestibular também. Mas então, ele sabia que se você deixasse um frasquinho com carne aberto, as moscas iam aparecer e, consequentemente, iam aparecer larvas de moscas na carne. Larvas, né? Não eram larvas de mosca, porque eles não sabiam disso. Se a gente fechasse a tampa, olha só, magicamente as moscas não aparecem lá dentro e nem as larvas. Só que daí o que aconteceu? A galera da biogênese disse, não vale, porque você fechou a tampa. Se você fechou a tampa, não está entrando ar. E no ar tem uma força que gera os seres vivos. Então, daí ele resolveu, ok, então como é que eu posso tampar sem impedir que o ar passe? E daí ele colocou uma gaze. Vocês sabem o que é gaze, né? Aquilo que a gente coloca no machucado. Ela é bem furadinha. E quando ele colocou a gaze, ele se deu conta que nenhuma das larvas chegaram na carne, mas as larvas ficaram em cima da gaze. O que prova que não era por causa do ar que tinha ali dentro. Eram as moscas que botavam ovos e desses ovos surgiam as larvas. Só que daí o que aconteceu? O microscópio. Infelizmente, as pessoas pegaram o microscópio e olharam aquela carne. E, obviamente, que se tu olhar um pedaço de carne no microscópio, limpo ou não,
você vai achar micro-organismos. Então, os cientistas da abiogênese refutaram o Redd, dizendo que haviam micro-organismos ali, só que eles só eram pequenos, mas que, então, a abiogênese continuou intacta. O próximo experimento que foi feito foi pelo Needham. E o Needham, ele é muito conhecido pelos caldos nutritivos que ele fazia, que basicamente é só bater um monte de verdura e carne, bater tudo num liquidificador e botar num potinho. E ele também é muito conhecido pela expressão força vital, que também é chamado de vitalismo. E o que acontece? O Needham acreditava que assim como a gente não enxerga a gravidade, mas a gravidade existe e rege os corpos, então, tipo, se eu largar uma caneta, ela vai cair, existe uma força invisível que rege a vida. Então, essa força vital, esse vitalismo dos corpos, que seria isso que quem defende a biogênese não entenderia. Aí, o que ele fez? Ele pegou esses frascos com caldo, ferveu os frascos para esterilizar, e daí depois ele fechou com rolha. E daí o que aconteceu? Os frascos ficaram turvos, porque estavam contaminados com micro-organismos. Qual foi o problema aí, gente? Por que apareceram esses micro-organismos? Porque, teoricamente, se ele fervesse, não deveriam aparecer, né? Aí tem duas questões que quem veio depois dele, o Spallanzani, considerou. O que o Spallanzani fez? O mesmo experimento, só que ele fez uma fervura prolongada. Porque o que acontece? Se tu não ferver por tempo suficiente, alguns micro-organismos podem sobreviver. Mas mais do que isso, ele fechou os frascos durante a fervura. Porque se tu ferver o caldo nutritivo e fechar depois, entre esse meio tempo, micro-organismos ainda podem entrar ali, micro-organismos do ar ainda podem entrar ali. Então, você tem que tampar durante a fervura. E ele conseguiu que os frascos permanecessem sem contaminação. E o que aconteceu? Como refutaram dessa vez? Eles falaram que ele ferveu por muito tempo e que daí, como ele ferveu por muito tempo, ele deixou inativa a força vital. É como se ele tivesse destruído a força vital. Daí, infelizmente, isso colou e, novamente, a biogênese foi derrubada. Então, finalmente, Louis Pasteur fez o experimento que comprovou de uma vez por todas a biogênese. E esse experimento é conhecido como pescoço de cisne. Porque se vocês forem olhar o frasco que ele usou, parece que ele tem um pescocinho. Eu nunca enxerguei um cisne aqui, gente, mas a gente aceita. O que ele fez? Ele colocou o caldo nutritivo dentro desse frasco. E por que esse pescoço é importante para o experimento? Olha só. Quando a gente aquece comida, pensem vocês em casa, assim, quando vocês começam a aquecer comida, sai água, né? Sai vapor d'água da comida. Então, o que acontecia? Esse vapor d'água subia e ele se acumulava aqui, ó, nessas primeiras voltinhas. E ali, ele funcionava como um filtro, porque os micro-organismos não iam conseguir passar por aquela água. E outra, né? Os micro-organismos também, eles não são seres com um sistema neurológico desenvolvido, seres inteligentes. Eles não têm essa noção de fazer curva, né? Então, eles batiam, caíam e ficavam acumulados aqui, ó. Ou então, os que conseguiam passar, eles não conseguiam passar pela água. Então, aqui não importava. Se você fervesse bem e esterilizasse, podia deixar ali, ó, o tempo que você quisesse e não ia aparecer micro-organismo. E daí, como é que ele comprovou que eram outros seres vivos que geravam seres vivos? Ele quebrou o gargalo, o pescoço. E daí, depois de quebrar, depois de um tempo, apareceram os micro-organismos. E daí, bom, não teve quem refutasse. Gente, o Pasteur, ele também é conhecido por um processo, a pasteurização, que é basicamente o mesmo princípio, tá? A pasteurização, a gente aquece os alimentos, geralmente derivados do leite, né? E daí, dependendo de quanto você aquece, por quanto tempo, vai existir vários tipos de pasteurização. Mas esse foi o início.
Ok, nós já decidimos que os seres vivos se originam de outros seres vivos. Vocês conseguiram entender direitinho, gente, mais ou menos o que está acontecendo? É verdade. Então tá. Só que daí, ok. Seres vivos vêm de outros seres vivos. Mas, gente, como é que surgiu a vida na Terra se antes não haviam seres vivos, né? Ficou essa coisa assim, tipo, ó, ok, nós precisamos de um ser vivo para gerar outro, mas daí de onde é que surgiu o primeiro? Aí várias teorias surgiram. A primeira delas, a panspermia. O que é a panspermia? A panspermia, ela acredita que a vida, digamos a sementinha da vida, ou então que algum ser vivo, o primeiro ser vivo teria vindo do céu, do universo, de outros planetas. Então, teria sido vida alienígena. E também temos o criacionismo, que acredita que Deus criou o mundo em 7 dias, enfim, aquela coisa toda lá. De novo, não estou refutando nada. Ainda existem muitas pessoas que acreditam em panspermia, tá? Geralmente a gente ataca mais o criacionismo, mas a panspermia também está super em voga, principalmente agora com os OVNIs. Mas qual é a teoria que realmente é uma teoria e que foi aceita pela ciência? A evolução gradual dos sistemas químicos. E por que a gente chama de evolução gradual dos sistemas químicos? Primeiro, porque o criacionismo ele é fixista. Então, teoricamente, todos os seres criados por Deus, eles se manteriam assim, né? Porque eles são perfeitos e tal, então eles não evoluem. Mas a teoria científica acredita que existe sim uma evolução. E daí quem nos ajudou muito a comprovar isso foram Oparin e Haldane. É muito engraçado porque eles não fizeram esses experimentos juntos, mas eles chegaram às mesmas conclusões, mais ou menos na mesma época. E o que eles fizeram? Eles estipularam como é que seria a atmosfera primitiva do nosso planeta. Então, a gente teria uma concentração muito alta de gás metano, que é o CH4, de NH3, que é e de hidrogênio, H2. Disso, muito vapor d'água. Gente, notem que não tem oxigênio aqui. Além dessa atmosfera primitiva, além desses gases na atmosfera primitiva, a gente também tem fortes descargas elétricas, que são os raios. E, gente, se não tem oxigênio, não tem ozônio, porque o ozônio é um alótropo do oxigênio, né? É o O3. E se não tem ozônio, não tem camada de ozônio. Então, gente, os raios ultravioletas que chegavam no planeta Terra eram absurdos. E a gente vai ver na próxima aula, Jaqueline, o nome é panspermia. A gente vai ver na próxima aula que os raios ultravioletas, eles são agentes mutagênicos muito fortes, então eles causam mutações. Aí o que aconteceu? Tá, ok, essa era a situação. O Oparin e o Haldane, num experimento que a gente vai ver uma foto agora depois, conseguiram provar que moléculas orgânicas simples conseguiam se formar nessa atmosfera. E que daí a chuva arrastava essas moléculas para a Terra. Só que tinham grandes mares, que a gente chama os mares primitivos, e essas moléculas caindo criaram uma sopa. Essa sopa, ela foi se aglomerando, foram evoluindo as moléculas orgânicas que foram surgindo, e ela foi se aglomerando até que em um momento surgiram proteínas, e essas proteínas, elas se juntaram em pequenos grupos, e elas se isolaram dos outros grupos com água. E isso a gente chama de coacervado. Então, gente, os coacervados, eles não são a primeira forma de vida. Eles são um grupinho de proteínas isolados do ambiente por água. Só que daí o que acontece? Como eles estão isolados do ambiente, propicia que hajam mais reações entre eles. Então, eles começaram a reagir mais, até que surgiu a primeira célula. Quando é que a gente pode dizer que tem a primeira célula? Quando ela se replica. Então, necessariamente, ela precisa ter material genético e ela vai se duplicar e continuar essa herança genética. Ixi. Aí.
Tá, aqui a gente tem mais ou menos o que foi o experimento do Miller e do... opa. Ah, tá, gente, o Oparin e o Haldane foram quem criaram a teoria, tá? Eles teorizaram. O experimento de Miller e de Urey, que a gente chama só de Miller, foi o que comprovou a teoria de Oparin e Haldane. O que eles fizeram? Olha só. Aqui a gente tem um tubinho para criar vácuo. Aqui a gente tem eletrodos que geram uma corrente elétrica para simular os raios. E a gente tem dentro desse tubo amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Gente, é muito importante vocês lembrarem como é que era a atmosfera primitiva. Várias questões, tanto do Enem quanto da URGS, já cobraram isso. Aí, basicamente, eles ficaram expondo esses gases a raios, e daí o resultado... Aí a gente tem a água para simular o mar primitivo e também para gerar vapor, né? Porque tinha vapor d'água. O resultado fica aqui embaixo e eles conseguiram obter aminoácidos, gente. E aminoácidos são os monômeros das proteínas, que são os macrômeros, né? Então, uma proteína são vários aminoácidos juntos. E daí, para reforçar essa teoria, depois de um tempo, um americano, Sidney Fox, ele pegou alguns aminoácidos e colocou como se fosse uma chapa quente. Tá? É um pouco mais complicado do que isso, né? Mas a gente diz que é assim. E jogou esses aminoácidos nessa chapa quente e ele conseguiu formar peptídeos primitivos. E os peptídeos são, digamos, pequenas proteínas. São conjuntos de aminoácidos antes de a gente conseguir chamar de proteína. Ok, temos a nossa primeira célula. Agora, como é que ela conseguia energia? Que é o que a gente chama de metabolismo, né? Gente, as formas de metabolismo que a gente tem, eu resumi aqui, ó. A gente tem um metabolismo por fermentação, que é o mais simples. Tu consegue só 2 ATPs, que é a nossa moeda energética, com a fermentação, mas ela é muito fácil. Existem vários tipos, fermentação lática, fermentação alcoólica. A respiração aeróbia, que é a respiração que usa o oxigênio, né? Ela é bem mais complexa, só que em compensação consegue gerar 38 ATPs. É uma diferença gigantesca. E daí a gente tem a fotossíntese e a quimiossíntese. O princípio é mais ou menos o mesmo, o que muda é aqui, ó, a quimio, foto. Então aqui tu usa reações químicas e aqui tu usa luz. E bom, a fotossíntese é aquilo que a gente sabe que as plantas fazem. Elas absorvem luz solar e transformam, guardam essa energia em glicose. Ok. Aí, qual seria o metabolismo do primeiro ser vivo? Surgiram de novo 2 hipóteses. A hipótese heterotrófica, que é um pouco mais aceita, e a hipótese autotrófica. Só que, gente, não existe consenso, tá? E não se preocupem, o vestibular não vai perguntar para vocês qual é que tá certa. Ele provavelmente vai dar algum texto embasando, ou então vai te perguntar quais as diferenças entre as duas. O que acontece? Ó, aqui a gente tem os nossos aminoácidos, proteínas coacervadas. A hipótese heterotrófica, ela acredita que o primeiro ser era heterotrófico. Por quê? Porque para fazer fotossíntese, tu precisa de um aparelho muito complexo. Tu precisa ter clorofila, tu precisa ter uma célula mais desenvolvida. Fazer a fermentação, não. Então, faz sentido que a forma mais simples é a fermentação, que o primeiro ser vivo tivesse feito fermentação, fosse heterótrofo. Precisasse do alimento de outros do ambiente, precisasse pegar alimentos do ambiente. Ok, o que a hipótese autotrófica diz? Ela diz que os autótrofos apareceram primeiro. Só que daí, gente, não pensem que surgiu uma alga, assim, tipo, super desenvolvida do nada. Esses primeiros seres autótrofos, eles seriam o que hoje a gente chama de bactérias extremófilas, que é o que vocês conhecem por árqueas. São seres que vivem em situações extremas e podem viver no fundo dos oceanos, em situações absurdas, e também em fontes de águas termais, por exemplo.
Parece um ursinho, não sei bem. Olha só, mas o que aconteceu? O fato é que em algum momento a gente teve o surgimento de seres autótrofos e eles começaram a fazer fotossíntese. E o que acontece? A fotossíntese, como vocês já sabem, ela libera oxigênio, por causa que ela faz a hidrólise da água. Então, a gente tem no começo da fotossíntese, ela vai começar a liberar oxigênio. E, gente, apesar de oxigênio ser ótimo, a gente precisa dele para respirar, em um ambiente em que não há oxigênio, os seres não estão acostumados. E o oxigênio é tóxico. Até hoje, por exemplo, bactéria do tétano, geralmente as pessoas dizem, se você cortou com ferro, você coloca água oxigenada. Por quê? Porque a água oxigenada libera oxigênio, e o oxigênio é tóxico para a bactéria do tétano. Então, o que aconteceu? Quando começou a fotossíntese, quando começou a aumentar o oxigênio, começou uma extinção em massa. Todos os vários seres que existiam no planeta Terra começaram a se extinguir. A gente fala das grandes extinções, a gente pensa nos dinossauros, né? Naquele suposto meteoro que caiu. Mas a gente teve uma grande extinção antes disso, e foi quando começou a fotossíntese. Olha só, a atmosfera semelhante do planeta Marte, gente. Daí, aquelas ideias de que poderia existir vida em Marte em um futuro próximo. Não tão próximo, mas enfim. Aí, o que foi acontecendo? A gente tem oxigênio, e em algum momento surgiu o ozônio. Então, agora, a gente tem uma camada de ozônio que nos protege dos raios ultravioletas. E daí a vida consegue passar a existir como a gente conhece ela hoje. E para terminar, então, como é que surgiu a como é que a gente surgiu... Ai, gente, desculpa, eu me enrolo às vezes. Como é que a gente desenvolveu células que respiram e células que fazem fotossíntese? Então, a gente tinha um procarionte ancestral que desenvolveu a camada ao redor do núcleo, né? A carioteca. Então, ele virou um eucarionte. Isso ao longo de muito tempo, gente. Esse eucarionte, um dia, englobou um procarionte, porque existem bactérias que as bactérias conseguem fazer respiração aeróbica e elas não precisam da mitocôndria, tá, gente? Elas têm dobras na membrana, onde elas conseguem respirar, tem as enzimas da respiração. Então, esse eucarionte englobou um desses procariontes ancestrais. E o que aconteceu? Daí a gente tem duas opções. Ou ele só engloba esses procariontes e eles se tornam o que a gente chama hoje de mitocôndrias, numa célula eucariótica heterotrófica, porque precisa absorver o alimento de fora. Ou então, essa célula pode absorver uma outra célula, uma célula com clorofila. E daí, se torna o que seria hoje o cloroplasto. E essa é uma célula eucariótica fotossintética ancestral. Gente, a gente não acha isso simplesmente, né? Não foi tipo, ok, alguém disse que deve ter sido assim e ok. Não, o que acontece? Quais são as nossas evidências da teoria hemossimbiótica? Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto têm DNA próprio, são capazes de se reproduzir, se duplicar sozinhas, então o metabolismo delas independe do resto da célula, e o tamanho do material genético é muito parecido, tanto do material genético quanto dos ribossomos delas, é muito parecido com o que a gente conhece dos procariontes de hoje em dia. Por isso que a gente... e elas também têm duas membranas. Além da membrana que já era delas, do procarionte original, elas adquiriram uma membrana quando elas entraram, quando elas foram fagocitadas. E essas são as nossas evidências da teoria endossimbiótica. Eu acho que já tá na hora, né? Tipo, faltam uns 4 minutinhos pra dar o tempo. Alguém me confirma isso. É a minha primeira aula. Eu vou olhar aqui. Ok. Então, eu vou deixar só aqui a vontade de assistir a aula que vem. Ok, se vocês entenderam tudo isso, vocês sabem mais ou menos como a gente chegou até as células eucarióticas. Mas daí, tipo, de chegar de células eucarióticas para complexos sistemas ecológicos, muita coisa aconteceu. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Vocês têm alguma dúvida?